Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Saudações literárias! Tudo bem? Olha, eu não poderia iniciar este meu diário de leitura senão justamente com a frase que eu acabei de dizer na abertura desta edição. Ah, você não entendeu direito ou não acreditou naquilo que você ouviu? Então eu vou repetir. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Sim, é exatamente desse jeito que o escritor tcheco Franz Kafka abre A Metamorfose, o seu trabalho mais apreciado. A Metamorfose foi publicada pela primeira vez em 1915. E acredite, mesmo com mais de um século de existência, o inseto gigante em que o pobre Gregor Samsa se transforma continua colocando medo em muita gente. A história é muito objetiva e, como você pôde perceber, já começa com um clímax de arrepiar. Kafka não dá chance para que o seu leitor possa se preparar para o que está por vir. Leu a primeira frase, pá, tá lá, um inseto gigante e asqueroso que vai atormentar os seus sonhos para sempre. Daí, sem muita explicação e com a maior tranquilidade do mundo, o narrador em terceira pessoa segue contando o drama do nosso protagonista. Gregor Samsa é um jovem caixeiro viajante que com o seu trabalho sustenta toda a família, que é composta pelo pai falido, a mãe e uma irmã mais nova. Ele é o orgulho e o arrimo da família. E talvez por isso, a primeira preocupação de Gregor ao se dar conta da sua nova condição é de que, acredite, ele vai se atrasar para o trabalho. Gregor tenta a duras penas se levantar da cama, mas aquela tarefa torna-se das mais angustiantes. O casco é duro e as inúmeras perninhas parecem não responder muito bem aos seus comandos. Com o avançar da hora e vendo que Gregor não saía do quarto, a família toda começa a bater na porta para saber se ele estava bem. Logo depois chega o gerente da empresa onde Gregor trabalha, que a mando do chefe vai até a casa dele porque simplesmente ele não havia aparecido para pegar o trem logo cedo. Gregor se desespera e a gente se desespera junto naquela agonia. À medida que ele vai tentando se explicar, tentando dizer que está tudo bem e que logo ele vai abrir a porta, a sua voz humana parece sumir e se transformar numa voz de bicho. Quando todos finalmente conseguem entrar no quarto, aí, meu caro, eu não preciso nem te dizer que foi um caos completo. O gerente, coitado, ficou tão apavorado que desceu as escadas do apartamento feito doido e fugiu para nunca mais voltar. Diferentemente dos contos de fadas, a metamorfose de Gregor parece ser definitiva. Durante os meses que decorrem desde o acontecido, ele vai digerindo e aceitando a sua nova condição. Descobre como usar as perninhas com firmeza e assume um novo paladar, especialmente para alimentos mofados, legumes apodrecidos e iguarias do tipo. Solitário em seu quarto, Gregor se sente culpado desde o início e o tempo todo, porque de arrimo da família ele passou a ser um estorvo, um vexame para ela. Ele ardia por completo de vergonha e tristeza e se questionava: seria ele de fato um animal se, por exemplo, a música continuava a emocioná-lo tanto? No começo, Gregor tenta de todas as formas se comunicar com a família, especialmente com a irmã, a única que tem coragem de se aproximar e de cuidar minimamente dele. De respeitado a rejeitado, de ocupado a parasita, de adorado a repulsivo. Com o tempo, a comida lhe é atirada de qualquer jeito
e quando dá. O quarto deixa de ser limpo com capricho e passa a colecionar faixas de sujeira, emaranhados de pó e lixo por todo lado. Ele também estava coberto de poeira, arrastava consigo nas costas e nas laterais fios, cabelos, restos de comida. De amado a odiado, de filho a bicho. Do seu quarto, Gregor consegue acompanhar os constantes diálogos da família e percebe que depois de algum tempo, ele passa a ser chamado de coisa. Aquela coisa, emblemática e forte, a cena em que o pai, enfurecido com toda aquela situação, começa a atirar maçãs em Gregor, que acaba se ferindo gravemente. Uma dessas maçãs crava literalmente nas suas costas e ali permanece até apodrecer. Será que aquele ainda era o seu pai? Será que aquele ainda era Gregor? Ou apenas um monstro que havia tomado o lugar dele e que agora estava prestes a matar a família inteira de um tormento eterno? Bem, se vamos assistir aqui a um final feliz ou não, isso fica totalmente a critério de cada leitor. Minha pequena história está terminada, escreveu Kafka à sua noiva em dezembro de 1912, ao finalizar a Metamorfose. Considerado uma novela, que é um gênero literário que se encontra em algum lugar entre o conto e o romance, este texto nos perturba, porque se utiliza de uma transformação mística para nos fazer pensar sobre quem somos e o que representamos para o outro. E Kafka segue essa toada perturbadora ao longo de toda a sua obra. O exemplo disso é o nascimento do termo kafkiano. Você já ouviu? Pois é, algo kafkiano nos remete ao labiríntico, ao complicado, ao surreal. Franz Kafka nasceu na cidade de Praga, atual República Tcheca, em 1883. E o idioma oficial de todos os seus textos é o alemão. Ele escreveu romances, contos, novelas, mas publicou pouquíssimo de sua obra ainda em vida. Deixou, inclusive, instruções específicas para que todos os seus textos e cadernos fossem destruídos após a sua morte. Mas, felizmente, o pedido foi ignorado. E isso explica por que parte da sua obra foi editada e publicada póstumamente. Em edições anteriores do meu diário de leitura, eu já te perguntei se você tinha medo de fantasma. Você lembra? Você tem medo de fantasma? Ai, que medo! Ai, que medo! Bom, agora eu vou te fazer outra pergunta. Você tem medo de inseto? Não? E se ele for gigante, nojento, horroroso e asqueroso como o nosso pobre Gregor Samsa? Um beijo e até a próxima. Tchau!